Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo Saúde 360. Vocês já me conhecem, eu sou Roberta Rainer, médica, ginecologista, sexóloga, mas hoje a gente tem um convidado mega especial, Bruno Pitanga, doutor Bruno Pitanga, que está chegando para fazer parte aqui do nosso corpo clínico e eu não ia deixar passar essa oportunidade de conversar com você hoje, saber dessas fofocas todas, tanta coisa acontecendo. E claro, ele nunca deixa de trazer um pouquinho pra gente de conteúdo sempre, né? Eu sei disso. Obrigada, Bruno, por estar aqui Olha, eu hoje. que agradeço, né? Para mim é um prazer, uma honra, né? Fazer parte aí dessa equipe e quero agregar, somar, né? Tô aqui para isso. Assim, muito honrado mesmo, né? Voltar para o Rio, minha cidade, minha terra, né? Sou daqui, gosto daqui. Quem é do Rio, gosta do Rio. E ser tão bem recebido, né? Num lugar tão especial, prazer. Mas é uma mudança enorme de vida, né, Bruno? Você teve que ter muita coragem. De onde é que veio isso? A minha vida sempre foi muito de tomar decisões meio que parecem malucas, né? Mas assim, eu acho que as coisas funcionam desde que você tenha um pouco de segurança, confiança em si mesmo, né? Eu acho que se você vai com uma boa energia, com um pensamento sempre focado no melhor, em ajudar, em trazer, no nosso caso, né, trazer saúde, ajudar as pessoas, eu acho que não tem como dar errado. Então, assim, eu tive um movimento muito ousado de sair daqui e ir para o Espírito Santo. Minha esposa é do Espírito Santo e a família dela, empresários, o pai dela empresário, trabalhava na empresa do pai. Então, não seria justo eu tirá-lo da empresa do pai. Então, eu resolvi ir, mas aí muito mais novo. Então, você vai, né, com aquele sangue no olho e com aquele espírito de que somos imortais, nada acontece, e tudo deu certo. Eu não posso reclamar de nada. Aí chega um momento da vida que os filhos já estão maiores, né? E você fala, pô, espera aí, não tem mais razão de eu ficar preso ali, eu quero voltar para minha Mas terra. esse é um movimento para se aposentar? Não, aposentar, eu falo que assim, eu não consigo me imaginar parado. Amo atender, eu acho que você é aquele vovozinho que eu vou estar atendendo. Se Deus quiser, alguém vai querer um pouco de informação de um vovozinho, né? Porque os vovozinhos hoje são todos assim chatos, né? Eles só reclamam, a maioria. Eu quero ser aquele vovozinho que possa trazer um pouco de conhecimento, que você antigamente era assim, né? Você buscava o vovô como um sábio para poder te dar conselhos. Hoje você encontra um vovô, você que tem que, né, aguentar aquela lamúria, aquela reclamação e você que tem que aconselhar o vovô. Quer ser um vovô, vamos dizer, que dê conselhos e consiga ajudar É, ainda a saúde. infelizmente, as estatísticas mostram isso mesmo, né? Que a saúde mental é o problema desse século. Então, depressão, burnout, ansiedade. Então, a gente vê muito. Infelizmente, eu tô querendo defender os vovozinhos, as pessoas em geral, mas o mal do século é a saúde mental, né? Perfeito. A correria da vida, né? O mundo está Uhum. mais acelerado. Você vê a gente que já tem uma, vamos dizer, um pouquinho mais de idade, você pega uma juventude e a gente já não entende nada. Meu filho, por exemplo, de 14 anos, entende mais de computador do que eu. É impressionante. Eu fiz aula de datilografia e eles digitam Aham, mais rápido do que eu. aham. Então, assim, as doenças que estão acometendo, né? A gente está vivendo muito, sem sombra de dúvidas, a gente está vivendo mais. A medicina tem uma importância nisso, as vacinas, enfim, né? Toda a questão de saneamento básico também, tudo faz a gente viver mais. O problema é que a estatística é muito cruel, que a gente passa, na verdade, um quarto da vida, talvez um quinto da vida dando trabalho, né? Usando fralda, precisando de cuidador. Então, o que que adianta você chegar a 90, 100 anos, mas onde você passa dos 70 aos 100 dando trabalho? Não faz sentido. Mas é possível a gente, através da prevenção, a gente conseguir chegar muito bem lá na frente. Qual a idade das pacientes, principalmente, assim, que te buscam? Olha, assim, grande maioria dos 35 e aí vai até a idade que for, mas até os Uhum, 65, 70 anos, uhum. geralmente essa é a maior Seu parte, né? Tem um público-alvo. público mais jovem, né? Porque eu falo, eu cuido de três tipos de pessoas. Uhum. Eu cuido daquela pessoa que me procura por saúde e qualidade de vida, quer dizer, eu quero ter saúde e qualidade de vida, que eu acho que todo mundo quer. Aquela outra pessoa quer emagrecer, né? Pela minha formação, então eu quero emagrecer e eu tenho um atleta. Uhum. Então, essa parte do atleta, geralmente eu pego a pessoa mais jovem. Mas hoje em dia você tem um atleta de 60 anos. Então, assim, isso disseminou, né? Graças a Deus o pessoal entendeu que a atividade física é realmente um pilar de longevidade. Não dá. O corpo humano é uma máquina, se ficar parado, a gente não funciona. Você Qual pode... é a sua atividade física principal? Musculação, hoje, jiu-jitsu, né? Uhum. Eu venho de uma, por exemplo, eu não sei jogar bola.
Quando eu nasci, meu pai era professor de jiu-jitsu e judô. Ah, que Então, assim, legal. eu ganhei um Uhum, kimono em vez de ganhar uma bola. Todo mundo uhum. ganhava bola, eu ganhava kimono. Ah, Então, aham. desde os 4 anos, eu pratico o jiu-jitsu. Então, tenho, vamos dizer, 50 anos de Que jiu-jitsu, felicidade né? isso, né? Tava Muito na bom. família, é uma Sim, cultura sua, praticamente, nem é uma atividade exatamente, física, né? exatamente. E é muito gostoso, porque não é uma arte de ataque, né? Eu não tenho chute, eu não tenho joelhada, eu não tenho soco, eu não tenho cotovelada. É uma arte de defesa pessoal. É você Uhum, aprender a se defender. uhum, Então, assim, é muito prazeroso, você te traz mais confiança. Então, assim, no jiu-jitsu eu vejo pessoas que muitas das vezes, até médicos, né, praticando, pessoas que às vezes não conseguem olhar no olho, têm uma dificuldade né, é mais paradão, mais quieto. Jiu-jitsu faz você acordar para a vida, vamos lá e tal. Ou o cara que é muito agitado, hiperativo e tal, jiu-jitsu bota você mais calmo, mais sereno, né? Eu acho que equaliza um pouquinho essa loucura da mente, né? Então o jiu-jitsu é A bom. minha mãe, eu tava conversando isso com meu irmão essa semana. A minha mãe queria muito que a gente fizesse jiu-jitsu também, até porque a gente Uhum, tinha amigos que faziam, mas ela não estava errada, absolutamente ela não estava. A maneira como ela queria me convencer é que me chocava um pouco, perfeito. porque as estatísticas mostram como que a violência doméstica é tão alta. Uhum, Mas falar isso pra mim naquela época era chocante. Ela falava: "Você precisa fazer uma luta, você tem que saber se defender. Vai que algum parceiro seu quer bater em você". E eu falava assim: "Gente, mas como é que eu vou estar com alguém que vai querer me bater? Minha mãe é louca", né? E hoje em dia a gente sabe que ela estava certa, infelizmente. uhum. Aceitar isso dói também. Então, eu não fiz o jiu-jitsu porque eu não queria aceitar essa coisa. Eu vou fazer jiu-jitsu porque alguém pode bater em mim, ou, Sim, ou um parceiro meu, que sim. coisa louca. Mas ela estava certíssima, né? Nunca precisei, mas deveria ter escutado ela. De qualquer maneira, eu só teria ganhado com Sem isso, né? dúvida. E a mulher, principalmente, né? Porque é mais Sim, assediada nesse ponto. E o sim. jiu-jitsu não é força, né? É jeito. É um jogo de Uhum, alavancas ali. Então, uma mulher pode muito bem aprender a se defender com coisas muito simples uhum, e muito úteis, né? uhum. Então, assim, seria bem interessante. Eu acho É. que das artes Não, eu tinha marciais. duas amigas que faziam, iam para campeonato e tudo, Sim. Najara e Suelen, eram duas irmãs. Aham. E minha mãe falava: "Vai também, ia ser tão legal". Eu: "Ah, não, Perdeu. Mas ainda é perdi". tempo, né? Seu Sempre filho dá faz? Seu tempo. filho mais novo, Meu você filho conseguiu passar faz, isso? sim. É Aham. uma coisa curiosa isso, né? Porque tem o meu pai, aí vem as gerações, né? Uhum. Meu filho faz, a minha filha adora, mas ela está no judô, a minha filha Aham. gosta, né? A Luísa não, Aham. pela questão dela, mas assim, a galera tá toda lá na luta, né? Que bom. Assim, na luta mesmo. Na luta, Isso e aí. nós aqui na E luta nós na luta. de encontrar esse público vai ser fácil. Eu acredito que você vai lotar essa agenda fácil, você tá aí cheio de seguidores nas redes É. sociais que são dedicados, estão comentando sempre nas suas publicações, gera muita audiência tudo que você faz, os cursos. Essa questão de rede social é um universo maravilhoso, né? A gente começa com uma brincadeira ali, postando coisas, e de repente a coisa tomou um corpo e foi crescendo. Hoje é uma realidade, não tem como a gente escapar da rede social. Lógico que tem muita coisa na rede social, a gente tem que saber filtrar isso. Sim. As pessoas perdem muito tempo, passa a ser um problema, às vezes, assistindo coisas que não edificam, né? Esse é um problema, você saber filtrar, Uhum. principalmente o leigo, né? Quem conhece vai saber rapidinho isso aqui não presta, isso presta. Sim. Mas é um outro tipo de trabalho que a gente faz, né? A rede Uhum. social é a gente tentar levar para as pessoas, muitas das vezes, que não têm condição de pagar uma consulta, não tem É. condição de chegar a você, olhar e falar assim, poxa, eu aprendi alguma coisa aqui de É. graça e, né? Até aumentar o senso crítico, não ser enganado, né? Às vezes, Sim, tô, sim. tô tomando suplemento para cabelo. Uhum, Poxa, prefere aquele que tem um suplemento certo, então, né? Ou vai perfeito. olhar ali, vai ver, nossa, agora eu sei pelo menos escolher o melhor que tá aqui na gôndola. Já fez diferença na vida de alguém. Sem dúvida. Esse universo suplemento é maravilhoso, né? Porque parece uma coisa meio nova, recente. Isso já é bastante antigo, só que como a indústria farmacêutica é quem controla realmente, e ela é muito importante, mas ao mesmo tempo ela controla, não tem interesse, né, Divulgar em divulgar conhecimento. conhecimento de suplemento. Porque suplemento não pode ter patente, né? Então é Hum, diferente. Tudo aquilo que vem da natureza ou que o corpo produza não pode ser patenteado. Então é muito melhor você investir em remédio, em drogas químicas que você tem na lei das patentes aí de medicação há 17 anos. Então você descobre, por exemplo, a dipirona.
Aí você bota numa caixinha, bota Novalgina. Você tem 17 anos, onde só você pode vender aquilo. Aí você bota o preço que você quer, não tem concorrência. Só depois que quebra a patente que sim. E o suplemento não. Então, assim, como não há interesse, você não tem pesquisa, quem patrocina a pesquisa, trabalho científico, é a indústria farmacêutica. Então, você tem toda uma corrente negativa nesse ponto. Mas é um fato, né? O pessoal suplementando corretamente melhora a qualidade de vida, sem sombra Que de legal. dúvida. Então, você é a favor dos suplementos. Outro ponto que você já até mencionou Uhum. sobre a questão da vacinação. Perfeito. Na pandemia teve muita fake news, Sim. né? E hoje em dia a gente tem que estar aqui com essa bandeira e se posicionando em relação a isso. Qual o seu ponto de vista em relação à vacinação? A vacinação, quer dizer, há um ponto é a vacinação, o outro é a vacinação na pandemia, né? Que a gente teve que Ah, sim, fazer. não, só Isso, estou pegando sim. o relato de tanta notícia falsa, de É. tanta desinformação, de tanto desencorajamento. Roberto, eu comecei na ortopedia, né? Minha Uhum, primeira formação foi ortopedia. E eu uhum, lembro que na infância, no início da minha vida ortopédica, a gente dando plantão, as enfermarias ortopédicas de criança, você tinha ali 10 leitos, onde 6 leitos eram de paralisia infantil. Então, você uhum. pega uma vacina que hoje foi erradicada a paralisia infantil no Brasil. Quer dizer, você não tem graças à vacina. Não tem como falar mal da vacina. A vacina salva, salva. E o brasileiro é um povo que gosta de vacina, né? Assim, tem campanhas boas, o Zé Gotinha e tal. Então, assim, não tem como eu falar mal de vacinação. A gente está lutando pela vida. Então, a vacina foi realmente algo muito positivo. A questão da polêmica e da pandemia é porque houve uma necessidade de uma urgência na produção. E aí, obviamente, quando você vai ter que inventar uma coisa nova, a gente não sabe o que pode acontecer, né? De bom ou ruim. E ao mesmo tempo você tem que dar essa coisa nova para o mundo todo, obviamente que você vai ter uma série de efeitos colaterais. Você pega quantas pessoas, por exemplo, eu já vi ser internadas numa UTI por aspirina. Uhum, Então, assim, uhum. se você está tomando todo. Paracetamol, se você É, usar em dose errada, exato. Então, se vai te você, dar uma se hepatite. todo mundo nesse momento tem que tomar paracetamol por Uhum, causa de uma doença, vamos dizer, todo mundo, uhum, o mundo inteiro, obviamente que a estatística de problema, de complicação vai aparecer. sim. Então, julgar nesse ponto, eu acho que não é o momento certo. Eu acho que Uhum, nada melhor do que o tempo. Na medicina, a gente precisa do tempo, né? Você tem uma casuística, você precisa de um tempo, um follow-up, para poder a gente realmente chegar a uma conclusão e falar assim, olha, essa aqui é segura, essa vale a pena, essa, né? Então, assim, eu sou a favor das vacinas, mas eu entendo que a correria e a gente tem que fazer, e tinha que fazer alguma coisa mesmo, sim, né? sim. Foi necessário. Que bom. A gente tem que estar. Uma pesquisa mostrou que quando o paciente sabe da importância da vacinação e tem a indicação do médico, a taxa de adesão aumenta para mais Sim, de 90%. Então a gente tem que continuar falando sobre isso sempre, e tirar essa ideia de que vacina era coisa de criança, né? é, Porque a idade adulta, o idoso, o calendário vacinal vai continuar sendo feito. perfeito. Então a gente não pode deixar de falar isso também aqui, Concordo, né? concordo. É, Toda oportunidade é boa, né? Para disseminar informação sim, boa, informação sim. verdadeira. Eu sou ginecologista, obstetra, sexóloga. Atualmente, a consulta assim, que enche meus olhos é aquela paciente que vem só para falar da sexualidade. A gente consegue falar e trazer essa mudança de vida, ver qual é o norte, qual é a necessidade dela, qual é a consulta que te enche os olhos. Você fala assim, nossa, isso aqui hoje eu queria muito fazer. É uma grande pergunta. Eu falo que a medicina integrativa, né? Eu acho que é um funcional integrativa, ela me enche os olhos de todas as formas. Mas eu vejo o seguinte, quando o paciente muitas das vezes procura a gente, ele vem com uma expectativa, uma esperança muito grande de a gente resolver uma dor que ele tenha, né? E essa dor, muitas das vezes, não é uma dor física, né? É uma dor, às vezes, não é uma dor da alma. É uma dor que, às vezes, esse profissional que ela buscou, no caso eu ou você, às vezes é a única pessoa que ela tem para poder falar sobre aquilo que ela está passando. Uhum, Então, assim, eu acho que o profissional, ele tem. O que me enche os olhos é eu saber que eu vou poder tocar nessa dor e vou poder entregar para ela uma solução, quer dizer, tirar ela de um estado ruim e colocar num estado melhor. Eu acho que quando eu enxergo isso numa consulta, quer dizer, eu olhei e falei, gente, eu dei o meu melhor e eu transformei aquela vida. Eu acho que é isso que me move, sabe? Eu acho que quando eu vejo nesse momento, assim, a medicina baseada em evidência, que é muito importante, uhum, ninguém está diminuindo isso, mas eu acho que ela é mais um meio, é uma ferramenta que ajuda. Mas o que realmente ajuda é a profunda vontade do profissional
que está olhando aquele paciente, olhar com muito amor, né? Entender que tem uma pessoa precisando de ajuda. E na hora que você consegue entregar aquela ajuda, você vê que a pessoa sai mais leve. E muitas das vezes não é pela suplementação, pelo remédio que você deu, é pelo aquilo que você falou. Entendi. Então, assim, eu acho que a medicina, quanto mais humanizada ela for, melhor vai ser para todo mundo. Para o resultado que você vai ter, para o paciente que vai sair feliz. Então, assim, aquela consulta que me enche os olhos é aquela que eu olho e falo, cara, aquilo, eu transformei aquela alma. Eu joguei uma sementinha ali, eu acho que aquilo vai florescer. Você também tem formação em saúde mental. É. A minha formação é maluca, né? Assim, a sua também é maluca, mas a minha também é maluca. Eu larguei a ortopedia completamente há mais ou menos 18 anos. Minha filha está com 20, vai fazer 21, há 18 anos. Então, assim, eu fui para nutrologia, depois eu fiz endócrino, comecei a me apaixonar por essa bioquímica. A minha mãe era psicóloga e eu sou apaixonado, né, por filosofia, então acabei indo para psiquiatria e psicologia. Então, assim, eu acho que o que eu busco, hoje eu até brinco, falo que minha esposa me proibiu de fazer mais qualquer formação. Eu posso estudar, mas eu não posso fazer outra formação. Mas eu acho que para entender a pessoa, a gente tem que ir muito mais a fundo, né? A filosofia, ela para mim, é a mãe do conhecimento, né? Eu acho que é lindo filosofia. Acho que todo mundo deveria aprender filosofia. Adoro filosofia Filosofia é lindo, né? também. É lindo. E aí você consegue entender um pouco mais do ser humano, né? Então, assim, quando eu conheço isso, eu falo sempre isso, né? O ser humano que te procura, ele tem um corpo, onde ele tem uma bioquímica, quer dizer, um componente que a gente chama de orgânico ou biológico, né? É aquele cara que tem um problema hormonal, é uma pessoa que tem ali uma falta de vitamina, falta de mineral, alguma coisa material que ele possui, quer dizer, um Sim. corpo. Aham. Mas ele tem também uma alma, né? Que é a parte psicológica. Quer dizer, a psique, ela tem ali o temperamento dela, a personalidade dela, os traumas que ela traz. Quer dizer, tudo isso é imaterial, não é material. Eu não toco na personalidade, eu não toco no temperamento, eu não toco no trauma, né? Às vezes o trauma que ele nem sabe que tem. Tem alguns ele sabe, outros não. Então, assim, quando eu olho e fecho o ser humano com esse componente orgânico, e eu também acrescento, quer dizer, eu regulo essa parte orgânica dele e posso ajudar na parte psicológica dele, eu falo assim, eu economizo algumas sessões de terapia dentro do consultório. Você geralmente pergunta se o paciente faz acompanhamento psicológico? Pergunto sempre, E sempre. depois você acaba indicando quando não faz? Indico. Eu acho assim, eu sou muito assim, é, quando uma pessoa me pergunta, todo mundo deve fazer psicoterapia? Eu falo assim, não, nem todo mundo está precisando. Mas se você me perguntar assim, em algum momento da vida você vai precisar de fazer uma psicoterapia, eu tenho certeza que sim. Não é aquela coisa de fazer terapia também 10 anos, 20 anos fazendo a terapia. Você ficou amigo do terapeuta, está lá batendo papo, né? Você precisa de um ouvido. Muitas vezes está Uhum. faltando uma outra coisa em você. Mas eu acho assim, eu gosto daquela terapia que resolve. Então você Uhum. vai, sei lá, Uhum. 10 sessões, aquilo que é Uhum. suficiente, resolveu, acabou, Uhum. né? Já Uhum. ordenei a minha alma Sim. e aí agora vamos tocar a vida. Em algum Aham. momento eu precisar de novo, eu volto. Sim. Então terapia é Tem fundamental. alguma linha que você goste mais? Eu gosto de todas, né? Mas eu acho que o que a gente vê aí, bom, tem várias linhas maravilhosas, né? A TCC eu gosto muito, a logoterapia, né, que vem do Viktor Frankl, eu acho que é belíssima. Até porque a logoterapia, quer dizer, eu acho que primeiro, Vitor né? Frank, pai Vitor, da Ana. não, o Viktor Frankl, ele faleceu já, morreu com 90 e poucos anos, mas Aham. ele foi um judeu, médico, Aham. psiquiatra, e ele era jovenzinho quando o Freud já era, vamos dizer, bem já Estabelecido. estabelecido. Só que o Viktor Frankl, ele criou ao contrário do Freud, né, que traz aquela questão do inconsciente, né, pessoal, né, e que os problemas são todos problemas vindo de ordem sexual, tem essa coisa do Freud, criador da psicanálise. O Viktor Frankl, ele sai e ele olha, não, o que move a alma humana é um sentido da vida. Então ele cria logoterapia, quer dizer, as pessoas. E ele tem uma história muito bonita, o Viktor Frankl. Tem um livro até que eu indico sempre para as pessoas, que é Em Busca de Sentido, que é do Viktor Frankl. Ele era um judeu, morava na Alemanha. Então, na época do nazismo, Segunda Guerra Mundial, ele recebeu um salvo-conduto para ir para os Estados Unidos, para poder não ir para campos de concentração. E ele não aceitou, porque ele poderia ir, mas não levar a família. E ele foi para o campo de concentração,
ficou no campo de concentração 3 anos, porque a guerra acabou, mas você vai para o campo de concentração, não tem romantismo nenhum ali, né? Ali é terrível. A esposa foi grávida, filho, os pais foram, todos morreram, ele ficou sozinho. E assim, ele ali, ele criou um sentido na vida para ele morar no campo de concentração, que é tentar ajudar aquelas pessoas que queriam se suicidar, por exemplo, na colegas de cela, e fazer com que elas não se suicidassem. Então, assim, e aí ele criou, né, a logoterapia, né? Se você encontrar um sentido na sua vida real e verdadeiro, eu acho que aí a grande sacada do terapeuta da logoterapia é tentar fazer com que a pessoa que busque, procure ajuda, encontre esse sentido. E não é- Todo mundo agora quer saber qual é o seu sentido de vida. O que que você já encontrou para você como sentido de vida? assim, como eu sou, né, um visionário, eu acho que o meu sentido da vida é conseguir ir para o céu, entendeu? Esse é o meu sentido. Eu acho que é fazer tudo de bom, ajudar as pessoas e ter uma vida reta, ser o mais correto possível, que é ajudar o maior número de pessoas para poder um dia ir para o céu. Esse é Você o quer seu sentido. lugar no céu. Quero meu lugar no céu. Acho que se tem essa opção, por que não, né? Que legal. Aqui a gente não pode deixar o assunto morrer, né? Não Então vai a gente morrer. tem que tocar a bola e Vamos mudar esse embora. assunto que tá ficando muito filosófico. Será que esse Uhum. pessoal tá gostando de tanta filosofia assim? A Como é que filosofia é surgiu linda. a filosofia na sua vida? A filosofia, assim, eu venho de uma família que a religião estava muito presente, né? Eu tenho uma Uhum. formação católica, enfim, da minha mãe, minha avó era da ordem franciscana, então, assim, minha mãe. E eu sempre fui muito guiado pela religião, né? Da espiritualidade, vamos dizer assim. Isso é uma coisa muito forte dentro de mim. Claro que a gente tem momentos na vida ali que você começa a querer buscar mais coisas e querer respostas. E aí você vai estudar as outras religiões, vai começar a buscar para poder tentar, será que eu estou aqui no. Que Aqui, bom, né? E que é esse é o lugar, bom. e que é ótimo. Vai lá dar uma Isso olhada. aí, maravilhoso. Isso me fez crescer muito. Mas aí eu descobri na filosofia algo que me encantou. Porque a teologia, por um lado, a teologia, né, ela busca perguntas para você ter respostas, por exemplo, para chegar a Deus. A filosofia busca perguntas para ter respostas para chegar na verdade. Mas é a mesma coisa, que Deus é a verdade. Então, assim, é um outro caminho. Mas eu acho que eu sempre fui muito curioso, entendeu, Roberto? Então, as grandes perguntas da vida, né? Para onde nós vamos, por que que nós estamos aqui, que mundo maluco é esse? Por que que tem o mal? Por que que tem o bem? Por que que pessoas agem de forma tão incongruentes assim? E por que que outras pessoas são tão boas? Então, essas coisas, elas sempre mexeram comigo, né? Estudar Uhum. um pouco sobre o mal, foi uma época que eu dediquei muito tempo, mas a filosofia é extraordinária. Então, a gente tem grandes gênios da filosofia, que eu acho que tudo se começa, né? Porque, claro que tem os pré-socráticos, mas Sócrates foi o cara que olhou para dentro primeiro, né? Porque antigamente os filósofos olhavam para fora, né? Olhavam os astros, olhavam a A matemática, a natureza. natureza. E depois Sócrates ele olhou para dentro, tem um mundo dentro. E aí, o melhor aluno de Sócrates, Platão, depois vem, né? Você pega o próprio Aristóteles, que para mim é aí aluno de Platão, e vem uma sequência. Depois a gente tem alguns filósofos perdidos ali no início ali depois de Cristo, mas nenhum grande, né? Talvez Marco Aurélio, mas assim, não é nenhum gigante como Platão, Sócrates, Aristóteles. Depois você tem um surgimento de uma outra geração e a Alemanha, né? Vamos lá, a Alemanha, a gente tem que respeitar a Alemanha, né? Porque a Alemanha ou ela produz gênios do bem ou gênios do mal, mas alemão a gente tem que respeitar. Você pega hoje a própria literatura, os 10 maiores livros da literatura, 7 são alemães. Você pega a música, né? Bach, Beethoven, Brahms, Mozart, tudo é alemão. Você pega carro, por exemplo, né? Mercedes, Porsche, tudo é alemão. Então, assim, não dá para Sua competir com os descendência não é caras, né? alemã, Não não, é, né? não é, não é alemão. Mas, assim, aí surgiram filósofos, grandes filósofos ali naquela época na Alemanha. O Goethe, o Schopenhauer, o Nietzsche, enfim, pessoas que realmente trouxeram coisas, Deve ser gênios, uma né? consulta muito rica, eu tô imaginando. Você ali soltando pitadas de filosofia, de teologia, Isso é do que legal. você trouxe da psiquiatria, da vivência, né, da Sim. sua experiência de vida.
E é interessante que você começa a pegar um jeito, porque você não pode chegar falando de filosofia, a pessoa vai falar, pô, peraí, eu vim aqui no Doido. médico, esse cara é doido. Uhum. Mas você vai sentindo, Sim. e aí você vai conduzindo, né? Por Uhum. exemplo, eu gosto muito, quando a gente vai falar de obesidade, de trazer, eu trago Platão, mas sem a pessoa saber, entende? Uhum. Uhum. Porque, por exemplo, quando eu falo de psicologia da obesidade, isso é até interessante. Porque o Platão, ele olhou para a pessoa e entendeu o seguinte, o ser humano ele é puxado por 7 forças. E é impressionante, um cara naquela época, nós estamos falando aí de 400 antes de Cristo. Ele entende que o ser humano ele é puxado por 7 forças. É como, quando eu dou aula, eu falo que o ser humano é o trenó do Papai Noel, puxado por 7 renas. Então, eu tenho uma rena central, que é a principal, e 3 de um lado, 3 do outro. Então, são 7 renas. Essa rena central, Platão chamou de... Todas elas já são chamadas de faculdades, né? E a faculdade central, a mais importante, é a vontade. Então, a vontade, ela é a principal. Só que eu tenho uma rena da direita e uma rena da esquerda, que são, quer dizer, tem 3, mas eu vou falar só de 2, porque senão ficaria muito longo. Eu tenho uma de um lado de cá que são chamadas de apetites. Então, na direita eu tenho o apetite que a gente chama de concupiscível, que é o prazer pelos bens fáceis. Então, eu gosto do pudim de leite condensado, eu gosto da torta de limão, eu gosto do ar refrigerado, eu gosto do edredom, eu gosto do banho quentinho, eu gosto do café docinho. Quer dizer, são coisas materiais e são bens fáceis. Então, isso tende a puxar a minha vontade, que é aquele que está no centro, para a direita. Agora, eu tenho do outro lado uma outra rena, vamos chamar assim, que é uma outra faculdade chamada apetite irascível, que aqui são bens árduos. Não são bens fáceis, são bens difíceis. Mas desse lado de cá tudo é material, né? O ar refrigerado é um aparelho material, a torta é material, a torta de limão, o pudim, né? O edredom, tudo isso aqui, o café, tudo é material. Do lado de cá não é nada material, porque o bem árduo é, por exemplo, é a lealdade, é a fidelidade, é a nobreza, né? É a minha rotina, é a constância. Então, assim, se eu estou focado numa dieta, a minha vontade ela vai tender para o que é mais fácil, para um bem fácil. Por exemplo, se eu estou passando na rua e passa uma moça linda, maravilhosa e se insinua para mim, quer dizer, ela é um bem fácil, ela é material, um bem fácil. Eu posso me render à minha vontade cair para o lado dela? Posso. Mas o que que faz a minha vontade não ir para ela? A minha fidelidade ao amor que eu tenho à minha esposa, mãe dos meus filhos. Então, assim, segura a vontade. Então, na dieta, a psicologia da obesidade vai muito nisso. Eu tenho que entender que eu tenho que ter de um lado de cá uma coisa muito bem alimentada e forte que vai me segurar na hora para eu não me render, Que lindo isso para um ser entendeu? humano que tem valores e, né, acredita na vida e É nele mesmo, maravilhoso. né? Muito bonito. Você pode pegar uma criança, por exemplo, pobre na África, que não tem ar refrigerado, não tem edredom, não tem pudim, não tem nada, mas pode ser super leal, pode ser super nobre, pode ser super justo, você entende? Não Uhum. precisa de dinheiro para alimentar esse lado de cá. O bonito do Platão é enxergar isso, né, há muito tempo Bruno, uma atrás. coisa que já aconteceu comigo. Algum paciente seu ficou tão assim encantado com a sua consulta que ele ou deixou os objetivos de lado e continuou ouvindo as consultas pelo papo, pela É, presença. É engraçado isso, isso né? é muito legal. Eu falo hoje para o médico, se ele não entender que ele tem que transformar o consultório dele num setting terapêutico, Uhum, se ele não entender isso, ele está fadado ao insucesso. uhum. Porque se ele continuar com aquela medicina cara a crachá, aquela coisa de, né, atender, receitar, carimbar e tchau, ele não vai ter sucesso. Quer dizer, o sucesso da consulta dele é quando ele realmente está aberto para escutar a dor da pessoa e poder entregar uma solução. Então, muita gente volta para bater um papo, mas é porque às vezes o papo é que cura. Você entende? Então, assim, é muito E ter importante esses isso. insights, esse feeling do que ele tá falando, mas o que ele Uhum. queria estar dizendo, né? Tipo, Perfeito, ele perfeito. veio aqui. Bem, as minhas histórias de sexualidade não estão todas para um podcast, mas eu tenho algumas engraçadas. Mas as suas são mais pertinentes aqui Ah, hoje. perfeito. Alguém já foi lá querendo uma coisa, mas no final, quando você descobriu o que ele queria, virou tudo? Você lembra de alguma história assim? Tem muita história para contar, né? Eu tenho histórias aí que, enfim, histórias boas e ruins, né? Histórias ruins, então, tem várias, né? É. Várias, várias. Eu lembro de uma, há muito tempo atrás, que entrou, foi até uma situação meio constrangedora. Era o último paciente do dia
E ele era homossexual, e não é problema ser homossexual, né? Eu tenho vários amigos homossexuais. Mas eu não sabia. Só que ele era um homossexual e ele tinha algum problema psiquiátrico também, eu não sabia. E ele chegou, sentou, ele era forte, grande, meio gordinho e forte. E ele sentou, olhou para mim e falou assim: doutor, depois que eu falei, né? Comecei a falar, ele falou assim: eu quero te dar um beijo. Aí eu olhei e falei assim: ué, mas não tem. Não, mas eu quero te dar um beijo na boca. Você entende? E quando eu vi, eu estava preso quase que num cockpit de Fórmula 1, que era meu Aham, consultório, era pequeno na aham, época. Eu não... Falei, gente, como é que eu vou sair daqui? aham, Né? Aí eu lembrei do aham. jiu-jitsu, né? Que aí Qualquer coisa eu vou usar qualquer coisa alguma eu vou usar coisa. alguma coisa. Eu não vou dar um beijo na boca dele, entendeu? E aí eu falei, tudo bem, eu vou te dar um beijo. Mas calma, antes eu preciso fazer uma coisa. Aí Uhum. ele ficou animadíssimo, né? Mas aí eu levantei, dei a volta e saí, chamei a secretária. Aham. E aí a secretária entrou, sentou do lado, falei, agora nós podemos continuar a nossa consulta. Então, assim, histórias malucas de consultório, né? Nós estamos aí Aham. eu estou fazendo 28 anos de formado, então assim, já tem Aham. uma estrada, né? Dá Aham. para ficar Dá para contando, escrever um livro. dá Se para você quiser escrever. mudar Vou completamente virar aí. escritor. É uma boa ideia. Eu tenho muitas histórias, mas tem que ser para um podcast só aberto para um público Sim, 18 mais, senão a gente, né, vai ser banido aqui. eu imagino suas histórias. Eu tenho uma história engraçada. Não, eu vou contar essa história. Não, conta, Tá, se então eu veio, conto. se mandaram, é para Vou contar. contar, mas é porque eu era muito imaturo, do ponto de vista assim, muito novinho, né? E eu lembro que Aham. eu fui atender uma emergência de madrugada, entrei eu estava de plantão, e chegou uma moça que estava com um problema, né? E uma questão ginecológica. Eu Uhum. estava no plantão de ginecologia, rodando ali, eu acho que eu era interno ainda, e, e aí coloquei na posição para poder, né, Examinar. fazer uma inspeção. E aí eu olhei e falei assim, mas qual é o problema que você tem? Ela virou, isso numa madrugada, né? Isso aqui é o pior, ela está acordando, né? E ela falou assim, não, é porque o meu marido acha que a minha vagina é muito feia. Eu vim aqui para saber. E eu, muito imaturo, eu olhei e falei assim, o que eu vou falar para essa moça? Não é linda? Hoje, obviamente, que hoje eu tiraria isso de Aham, letra. Falar, seu aham, marido precisa ou de óculos, aham, ou realmente é aham, feia mesmo. Eu falaria, sem nenhum problema. aham. Mas naquela época ali, eu lembro que eu mudei ali, eu mudei de cor ali, eu não sabia o que falar. Falei, gente, eu vou falar que não, é feia, ou falar que é bonita. Como é que eu saio dela? A minha sorte é que meu preceptor passou atrás de mim e comprou ali a confusão e eu Tá ótimo, tá saí. adequada, Exatamente. funcional. Hoje dá para sair tranquilo, mas naquela época eu não tinha maturidade e nem tava, né? Porque pega de E te surpresa. marcou, né? Marcou. É louco isso, né? Sabe, eu fiz formação no hospital, que é referência no Rio de Janeiro para vítimas de violência sexual Perfeito. e para aborto legal, previsto em lei, anencefalia, então tudo isso. Então, muitas das minhas histórias passam por aí também. Então, outro dia eu conto várias para você oportunamente, num Legal. clima mais, né, Mais focado. Quem mais está assistindo já vai estar focado. preparado, né? Não vai ter Exatamente, um choque. exatamente. Então, tem É. coisas que a gente Uhum. traz, vivencia, isso, né, a ginecologista, feminista, no sentido adequado da Sim, palavra, precisa contar isso também, porque vai fazer diferença na percepção de mundo de muita gente. sim, sim. Ó, e esses são assuntos importantes para serem levantados, né? É, mas tem que ser com bastante cautela para não ser mal interpretado também. Exatamente. É porque são quebras de paradigma, né? Você vai estar Uhum, mudando coisas que já estão meio estabelecidas, são medos, né? sim, Você deve lidar com isso muito bem. sim, é. Então, muito bem, doutor Bruno, eu tô adorando o nosso papo. Poderíamos ficar aqui o dia Poderíamos ficar inteiro. aqui o dia inteiro. Você foi ótimo em falar sobre a obesidade. Tem alguma maneira Olha só, para obesidade é mim terrível. filosófica de Aham. colocar as pessoas para praticarem atividade física? É. Tem? Você usa alguma? Sim, eu falo assim que tem uma coisa muito, muito curiosa, que as pessoas, a desculpa é sempre assim, eu não tenho tempo, eu não tenho energia. Eu estou falando de atividade física para emagrecer, Tá. né? Que é Aham. a sua pergunta. Eu falo, gente, o que a ciência hoje mostra com muita clareza, é óbvio que emagrecer e fazer atividade física ajuda. Em que sentido? Porque vai ter um gasto calórico, eu vou ter uma queima, né? Claro que emagrecimento é boca, né? Isso não tem jeito. Né? Até brinco que eu falo, uma pessoa num prédio soterrado, é, a pessoa ela não mexe,
você não se movimenta, mas ao mesmo tempo, quando se tira do escombro, você tá pele e osso. Você não mexer nem um dedinho. Então, assim, não é a atividade física em si que é Gostei dessa, posso usar é, também. não é o principal para emagrecer, Aham. entendeu? O que emagrece realmente é boca. Mas a atividade física pode ser uma grande ajuda, porque você vai ter uma queima, um gasto calórico, isso é importante. Só que na atividade física, como é que a pessoa que chega para mim e fala assim, doutor, não tenho tempo, eu não gosto. Aí eu falo para ele, olha só, vamos assumir um compromisso comigo. Eu preciso de 10 minutos. Você tem 10 minutos no seu dia? Ela falou assim, tem. 10 minutos antes do banho, pode ser? Pode ser. Aí eu falo, você tem uma esteira em casa, uma bicicleta em casa, ou você tem um Escada. playground, ou você tem, ou vai para a praia, o calçadão da praia, você vai fazer o seguinte, você vai caminhar durante 2 minutos, você vai fingir que está correndo por 1 minuto, e depois você vai dar um tiro de 10 segundos, como se tivesse um bandido atrás de você. Uhum. Depois você volta a caminhar 2 minutos, você vai correr, fingir que está correndo mais 1 minuto e dá mais um tiro de 10 segundos. Você faz 3 ciclos desse, você vai gastar 9 minutos e 30 segundos. Essa é a verdade. E o que está acontecendo ali? Você está alterando a frequência cardíaca, que é o HIIT, né? Quer dizer, eu estou tirando o meu coração em repouso, um adulto 72 batimentos por minuto, em média. Quando eu começo a caminhar, ele vai subir para 95, 100. Quando eu finjo que eu estou correndo, ele vai para 150. Quando eu dou um tiro de 10 segundos, ele vai para 190. Depois eu volto a caminhar. Então, o que vai fazer eu aguentar os 10 segundos correndo igual um louco é que eu sei que eu vou caminhar 2 minutos depois. Eu vou me recuperar, a frequência vai cair. Então, essa alteração da frequência cardíaca emagrece muito mais do que você caminhar 1 hora, que vai manter uma frequência cardíaca estável ali a 100, 110 batimentos por minuto, ou correr meia hora. Então, assim, 10 minutos fazendo o HIIT, fazendo esses intervalos, você vai emagrecer muito. Então, assim, quem não tem 10 minutos antes do banho, então não tem desculpa. Uhum. Aí ela olha e fala, isso dá para fazer. Ai, que bom que você deu Então, essa né? dica, porque às vezes o ambiente da academia não é o que as pessoas procuram. Sim, Então, só sim. de dar a oportunidade de fazer um exercício ao ar livre, um exercício em casa, já abre mais o leque de opções. Você vê Sem assim dúvida. também? E a pessoa vai melhorando, porque ela vai vendo o emagrecimento fazendo Uhum, 10 minutos, daqui a pouco uhum, ela não está fazendo 10 minutos, uhum. Ela quer ela está mais, fazendo né? Ela vê mais. que conseguiu, que era Isso aí, possível, isso né? aí. Você levou ela para o seu mundo O negócio é primeiro. isso aí, criar uma rotina, né? É, Trazer para o meu mundo, criar uma é, rotina e aí agora ela está instalada. é, é. Nossa, nós já estamos pegando várias dicas da consulta do Dr. Bruno. Eu vou perguntar então sobre quem chega lá e fala assim: Doutor Bruno, meu problema é doce, eu quero comer doce. Isso é um problema sério, né? Porque o açúcar é um grave problema. O açúcar, ele é viciante, né? Tem trabalhos mostrando que viciam mais que a cocaína. As áreas do cérebros que brilham, né, numa tomografia, né, com contraste, ela é a mesma área da cocaína. Então, assim, o açúcar vicia mesmo, né? E aí tem um problema. Quanto mais doce eu como, mais doce eu quero. O paladar se habitua, né? Exato, porque atinge as áreas todas, né, da Satisfação. língua, a liberação de dopamina. Então, assim, é feito para dar errado, né, o açúcar. Uhum. Agora, e aí o problema também do Alzheimer, né, que a gente já está descobrindo que o Alzheimer é a diabetes tipo 3, né, é o açúcar cerebral, quer dizer, está todo mundo ficando com mais demência de Alzheimer por conta também do açúcar. Então, como controlar o açúcar, né? A primeira coisa é entender, é uma droga. E como eu tiro uma droga? Eu tenho duas maneiras, ou eu tiro de sopetão, ou eu tiro realmente de forma gradativa. O que é tirar de sopetão? E como eu consigo? Eu falo, gente, para você conseguir tirar ou fazer, por exemplo, uma dieta funcionar, eu tenho que fazer o que o Friedrich Nietzsche, agora trazendo o Nietzsche, né? O Nietzsche, ele fala uma frase muito boa, é um bom frasista, ele tem uma frase muito boa, que eu falo assim, quem tem um porquê forte supera qualquer como. Então, por exemplo, uma mulher que fala assim, olha, eu tenho que emagrecer porque daqui a 6 meses a minha filha vai casar e eu tenho que estar num vestido que vai ficar nas fotografias e isso vai ficar para minha neta, para minha bisneta. Ela tem um porquê muito forte. Ela vai enfrentar o açúcar de letra. É impressionante a força que ela vai ter. Agora, se ela não tem um porquê forte, fica muito complicado eu tirar o que eu chamei de sopetão, né? Então aí Uhum. eu tenho que fazer o quê? Vamos eliminar, vamos diminuir. Uhum. Aonde o que eu não consigo ficar sem açúcar? É naquela hora. Então, vai ser só naquela hora e vamos diminuir a metade. É igual parar de Uhum. fumar, Uhum. sabe? Tá. Eu fumo 2 maços,
Vamos fumar esse mês um maço, Aham, aham. no outro 10 cigarros, Mas porque pensando assim, como uma adição, você entra com alguma medicação? em alguns casos sim, Roberta, porque tem pessoas que têm problema de transtorno de compulsão. Sim. E aí não tem jeito. Entra para o lado psiquiátrico, quer dizer, eu já Aham. estou drogado de tal maneira onde não tenho como, Uhum. eu vou ter que utilizar alguma coisa. Uhum. E hoje a gente tem um arsenal aí de Sabe o possibilidades. que me veio à cabeça? Tem gente que fala assim, eu sou viciado, eu sou compulsiva em chocolate. Perfeito. Outros açúcares não, Uhum, né? Eu não comeria o pudim, a torta de limão, o perfeito. caramelo, tal, é chocolate. Uhum. É uma maneira diferente de encarar o tratamento? O chocolate, por que que a pessoa ama o chocolate? Ele tem o açúcar que vicia, né? Uhum. E o cacau que tem triptofano. Então, o Uhum. triptofano ele vai virar 5-hidroxitriptofano, que vai virar serotonina. Então, Duplamente que é a viciante. substância do prazer e do bem-estar. Então, Uhum. assim, o chocolate ele é maravilhoso, por exemplo, na TPM. Quer dizer, a mulher na Uhum. TPM vai para o chocolate, porque acalma, relaxa realmente, por essas duas vias. Então, assim, tem pessoas que são chocólatras? É, Tem pessoas que chocolatras. são chocólatras. E tudo bem ser chocólatra. Tudo mal, né? Porque tudo é o exagero, né? Chocolate. Mas assim, eu sou chocólatra. Todo dia eu tenho que comer uma barrinha de 20 gramas de chocolate. Tudo bem, mas aí você vai ter que olhar e falar o seguinte: vamos mudar, né? Porque o problema maior do chocolate é o açúcar. Sim. Então, quanto mais gostoso é o leite, mais açúcar tem. Então, quando eu começo a trazer para mais cacau, isso tem Aham. que ser gradativo, porque se eu Sim. entregar para Adequar o ele, paladar, né? exato, se eu entregar, por exemplo, um de 90% cacau, Aham. ele vai olhar para mim, doutor, parece que eu estou mastigando um sabonete. Aham. Uhum. Que o gosto não é Uhum. muito palatável. Então eu tenho que ir fazendo um desmame. Por isso que eu falo, cada caso tem que ter a sua Não particularidade. dá pra ter uma receita de Não bolo e dá, entregar, né? não dá, porque não funciona Uhum. assim, né? Uhum. Uhum. Ótimo saber disso. Vou levar pra casa. Que eu tenho um marido um pouco chocolatra. Uhum. Será que existe um pouco? É, um pouco é o drogado que ainda não está sumido. Não tá babando e Não tremendo está quando não sumido. tem chocolate em casa? Então preciso muito dessas dicas. Sim. Outra coisa, você tem de criança? Eu, não, eu amo criança. Aham. Amo loucamente criança. Atendo muito. Se eu falar que eu não atendo, eu vou estar Uhum. mentindo, mas eu Uhum. só atendo, que são agenda, ficaria uma loucura, né? Em geral, não dá Aham. conta de atender os adultos. Aham. Vai vir criança ainda, vai ser uma loucura. Aham. Geralmente eu atendo filho de paciente que me Sei. pede, Aham. porque não tem Tá. jeito. Uma Tá. mãe fala do filho. E quando eu olho, eu falo, cara, para eu cuidar Entendi, direito, pessoal. Se traz. vocês querem que o filho seja atendido pelo Dr. Bruno, venha à consulta Não primeiro, fale crie esse isso. vínculo, aí traga a criança Ai, depois. meu Deus. Vai me deixar louco. Mas é isso. O que acontece é isso, Aham. né? Sabia que aqui na clínica estão ligando muito atrás de gasto pediátrico? Eu estou tentando entender que movimento é esse. Será que é por conta deles estarem engordando? Ou será por conta de mudança de padrão de fezes? Eu estou tentando entender o porquê essa busca. Gasto pediatras, estamos É, precisando de vocês aqui. sem dúvida, eu acho que é pela obesidade. E tá muito Aham, sério isso, né? Pra você ter aham. uma ideia de estatística. Ah, outra coisa também são as intolerâncias alimentares, Sim, porque cada vez mais sendo diagnosticados, ou as mães com essa suspeição e de repente querem ajuda para ver essa coisa de celíaco, sim. lactose e alergias múltiplas. Perfeito. Porque hoje, antigamente, a gente não tinha muito exame bom para teste de intolerância alimentar, Aham, né? Então você tinha que ir meio que pelo teste. Pô, uhum, tirei o glúten, melhorei. Pô, sim, obviamente o glúten não me faz bem. Então eu tinha que ir aham, muito por essa linha, né? sim, Hoje a gente tem testes no sangue para intolerância alimentar, para mais de 200 tipos de alimento, que você faz e vem muito bem escrito. Então você tem o alimento certinho, do lado, se você pode tranquilamente consumir, ou que você tem que ter um pouco de atenção, não comer muito, e aqueles que você não pode chegar perto. Então, isso é muito louco, porque às vezes eu pego um paciente, já teve casos, por exemplo, uma paciente com uma dor de cabeça terrível, e eu falei, olha, eu tentei tudo, não consegui melhorar essa dor de cabeça. Só pode ser algum tipo de intolerância a algum alimento que você come. Não, mas minha alimentação é perfeita, não erro, vamos fazer o teste. Aí o que que veio? Ela tinha intolerância a café. hum, E ela é louca por café. Eu uhum. tive até um problema, que ela mandava o WhatsApp para mim e falou assim, doutor, eu não estou aguentando, eu vou tomar café. Eu falei, querida, tudo bem, mas aí você terá dor de cabeça. Mas eu não quero ter dor de cabeça. Eu falei, então eu não tomo café. Mas eu quero tomar café. Aí fica naquela coisa, né? O drogado. E tem uma coisa também que quem toma café Uhum. rotineiramente e suspende, começa a sentir uma dor de cabeça de abstinência do café, Exatamente, é uma né? droga, né? É uma droga. É. Café tem um lado maravilhoso,
Eu Isso falo deve ter assim, sido um caso interessante, porque ela ficou sem o café, poderia ter ficado com a dor de cabeça pela abstinência, ao mesmo sim, tempo melhoraria a dor de cabeça sim. por falta de Mas, exposição ao mas alérgeno. essa dor de cabeça da cafeína é 24 horas. Depois de Uhum. 24 horas você ficou sem o café, essa É. dor vai embora. Entendeu? Aham. E você até treme um pouco, a pessoa treme, Uhum. né? É Uhum. droga, né? Mas eu amo café também. Então, eu adoro. Eu adoro chocolate e café, então ferrou. Lembrei de uma situação há pouco tempo. Uhum. Qualquer coisa depois a gente corta. Tava numa semana agitada, tomando muito café, e teve um dia que eu tomei 5 cafezinhos. E fiquei tão bem. Eu falei assim, gente, eu acho que meu corpo gosta de 5 cafezinhos. Olha a conclusão que eu tirei. Esse nível de cafeína que me deixa bem. No dia seguinte, eu tava com uma dor de estômago terrível. E eu tive que ficar uns 3 dias sem tomar café, Sim, cuidando do meu estômago, né? Ao sim. mesmo tempo com dor de cabeça. Então você vê que é uma coisa que leva a outra. Ou seja, a vida é um equilíbrio, É né? equilíbrio, homeostase, né? A gente tem que ter tudo o equilíbrio na vida. É. Gente, é o que eu falo assim, mas eu nunca vou poder comer aquilo. Depende, né? Se eu tenho uma intolerância grave que me leva a um problema muito sério, tem que tirar. Mas essa coisa acho que nunca é uma palavra que nunca deveria ser dita. É, É nunca é muito, muito forte, muito né? forte. É muita coisa, né? Nunca é muito, né? Gente, tá me fazendo lembrar esse nunca. De uma paciente que queria fazer um clareamento vulvar. E eu Uhum. falei com ela, olha, sobre clareamento, ela já sei, doutora. Clareamento é uma palavra muito forte, né? Vamos uniformizar o tom da minha vulva. Eu falei, caramba, vou pegar isso e levar para Lindo, todas as lindo, consultas. lindo. Perfeito, É perfeito. sobre isso. E você geralmente pergunta sobre libido na sua consulta? Toda. Toda, porque é uma função fundamental. Eu falo Aham. assim, gente, não tem como você ter uma saúde física se você não tiver uma saúde emocional. Isso está Uhum. interligado, né? E se eu tenho vamos dizer, um problema no meu relacionamento, eu não vou ter uma saúde física. E muitas das vezes a falta da libido, a gente sabe que o ato sexual é mecânico, né, Roberto? Assim, é uma coisa mecânica. Mas a libido é magia, é um encantamento, é aquilo que faz você mandar um cartão, hoje não é mais, hoje é o WhatsApp, é você mandar flor, é comprar um presente, é aquilo que envolve. Eu acho que é a parte mais bonita, inclusive, né? Então, assim, a pessoa pode não ter libido por várias razões. Por problemas realmente, às vezes, orgânicos, né? Ou por um problema de relacionamento mesmo. Então, assim, é um ponto fundamental na É uma pergunta. das primeiras perguntas. Sua Tem que libido tá fazer. ruim? Como é que tá seu É isso relacionamento? aí, é isso aí. E tem outra coisa, as pessoas acham que só de não estar brigando é porque o relacionamento tá bom. É É muito diferente também, muito né? diferente, muito diferente, né? Isso é maravilhoso. Não tem DR, né? Não tem que discutir relação, então tá tudo bom. Isso é muito papo de homem, né, É, cara? Papo de não, homem. tá tudo bem, que a gente não tá brigando, tá, mas quando é que vocês saíram? Quando é que vocês tiveram um Exato, momento juntos? Quando é exato. que vocês jantaram sem os filhos? Sim, E sim. é outra E coisa. voltamos para o equilíbrio, que também tem a hipersexualização, né? Aquela coisa de Ah, que muito. eu tenho que namorar 2 vezes por dia. Eu falei, É, da onde? Quem inventou isso, né, é. cara? Isso é uma coisa muito nova. É nova, sabe por quê? Porque antes a mulher não tinha direito a ter prazer. Não podia Perfeito. se tocar, prazer era uma coisa suja, feia. Uhum. Hoje em dia, nós estamos em outro polo que a mulher deve, ela tem que ter uma performance boa, ela tem que ser boa de cama, gostar de sexo, ter muito orgasmo, orgasmos múltiplos. Então, aqui, saiu de um polo que não Isso aí. podia e agora é um dever, uma obrigação. Que peso, hein? Então, é sobre Que peso. performance. A gente não É, está falando sobre é. autoconhecimento, Isso aí. sobre intimidade, sobre prazer. A gente está falando mais uma vez Isso aí. sobre cobrança, culpa. Então, se eu não transo 2 vezes por dia, Isso aí. então eu não tô legal, então eu vou ao médico, então eu vou suplementar. Isso aí. E aí que a gente encontra o contrário. Mas por que que não tá bom? É. Como que seria bom para você? Não é quantidade, é qualidade, né? Então também como que seria bom para você? E é muita coisa. Uhum. Então aí começa em psicoeducação, em Uhum. que ela olhe para dentro e não para a cobrança que tá vindo de fora e ela tá comprando essa ideia. Tá. Posso te trocar uma pergunta? Aham. Então vamos lá, agora eu estou entrevistando. É o seguinte, não, porque assim, eu vejo que abordar isso com a mulher já é muito difícil. Uhum. Mas como é que depois ela leva isso para o esposo? Porque aqui eu tenho um outro problema, muito mais, um tabu muito mais complexo. Muito. Porque o esposo tem que vir aqui, talvez, porque o marido escutar da esposa, porque a doutora explicou, Uhum. eu acho que isso não faz, não pega. Aham. Talvez você tenha que entrar nesse Não, e circuito, uma né? das perguntas que eu tenho que fazer é: É uma dúvida minha. você conversa sobre sexo com seu parceiro? Aham. Você conversa sobre as coisas que você gosta? Você sabe o Uhum. que você gosta? E outra pergunta é: você pode falar com ele sobre as coisas que ele faz, sexualmente falando, e você não gosta? Perfeito. Então é uma coisa que a gente já vai conversar aqui, porque você vê a fragilidade no relacionamento se falar assim:
Amor, eu descobri que aquela chupada atrás da orelha que você me dá desde que a gente se conheceu, eu sinto nojo. E Olha aquilo só. me cria um arrepio, que aquilo ali. Mas ele acha que aquilo é o grande pulo do gato dele. Exatamente, é. Aquela chupada ele É o Dom aprendeu no Juan. filme É, Dom Juan. maravilhoso. Então, no início, para ela até foi interessante, mas aos poucos ela foi percebendo que depois, sei lá, Sim, deixava um cheiro de baba sim, ruim, ou ela lembrava que não tinha limpado a orelha, se sentia mal por aquilo, por perfeito. mais que não tenha. Então, assim, você conseguir ter assertividade na comunicação do casal é poder falar para o outro o que ele Aham, faz e você não gosta e você gostaria que mudasse. Então, perfeito. é uma coisa de comunicação do casal. Então, ter assertividade é conseguir falar para o parceiro as mudanças e sugerir. Mas para você conseguir falar e sugerir, primeiro você tem que se conhecer. E é uma coisa que para as mulheres não era permitido se conhecer, saber o que gosta, porque muito era a minha sexualidade foi construída pelo meu parceiro, pelo outro, pelas Uhum, experiências sexuais que eu tive. Então, eles me disseram o que eu gosto. Eles me disseram como é que tem que ser feito. Não fui eu quem descobriu, criei meu mapa, entreguei para alguém. sim. Explore meu terreno com esse mapa que eu E já muitas criei. nem sabem, né, Não do que sabe. gostam. Então é uma loucura. Então, é sobre primeiro a gente voltar várias casas Sim. antes de tentar falar, então eu vou conseguir que você tenha 2 relações por dia. Não é sobre isso. Aham. É sobre. Você já fez uma exploração não sexual da sua vagina? Você já Uhum. colocou o dedo lá dentro? A sua Sim. vagina é lisa ou rugosa? Olha só. Sua vagina tem cheiro? Você já cheirou? Porque assim, pra você me falar que ela tá com cheiro ruim, tá com cheiro de infecção, disso, daquilo, como era o cheiro antes? Será que tá Aham. mesmo? Então é sobre essa descoberta. E isso envolve muita pressão até da religião, porque tem Sim. religião que não permite que a mulher Uhum. se toque. Então, muitas vezes eu tenho que falar de uma exploração não sexual, Uhum. que nem envolva prazer, porque senão não seria permitido por essa instância da vida dela também, né? Por mais que eu gostaria que ela estivesse explorando quais são os pontos sexuais, o nível do toque, da intensidade, onde para ela é gostoso, lembrando que o corpo todo é orgástico, Perfeito. né? Então não é para tocar lá. Falo sobre o clitóris, a proporção do clitóris. O prazer da mulher principal é clitoriano, mas ela aprendeu que é a penetração, Uhum. né? Que tanto é que para gente, que para nossa sociedade o tamanho do membro, a espessura do membro, isso é muito Uhum. importante, mas para a mulher, o prazer está aqui do lado de fora. E ela está Sim. procurando alguma coisa lá dentro, que pode estar junto, mas assim, para a maioria vai estar aqui do lado de fora. Então, essa conversa me fez uma pergunta e eu já estou navegando. Sim, e aí eu vejo aqui, assim, a grande importância do seu trabalho. Sim, Assim, porque é uma coisa, eu estou escutando isso aqui e estou falando, meu Deus do céu, a gente precisa falar mais que sobre coisa isso. É, importante demais. é Parabéns, de. viu, cara? Obrigada. Parabéns. A gente fala sobre desgenitalizar o sexo. Então, se não, o que que é sexo para você? E aí a gente vai descobrir. Então, sexo é penetração? Uhum, Então, você faz sexo pra ter penetração? uhum. Não, faço sexo pra ter prazer. E seu prazer tá só na sua vulva? Não, doutora, eu sinto um prazer aqui no meu pescoço também, sabe? Ah, então todo o seu corpo pode ser orgástico. E que tal se a gente explorasse mais o corpo? Ih, bastante coisa. Doutora, eu não tô lubrificando, mas Aham. quanto tempo você permite que seja feita uma exploração antes de partir, uma excitação para que a lubrificação chegue até a parte externa da vulva, para que quando penetre o pênis você não sinta dor? Não, é aquele sexo de filme que chega, abraça e Uhum, penetra, uhum, né? Então, uhum. assim, pô, mesmo que você tenha uma boa lubrificação, até que a sua lubrificação saia do terço superior e atinja a fúrcula vaginal, vai demorar um tempinho. Então, assim, é só uma questão de tempo. Então, às vezes eu brinco com a paciente e falo assim: não se permita ser penetrada enquanto você não sentir que está lubrificada. Não Sim. vai tentar fazer a coisa acontecer. Ou a gente vai usar lubrificante, aí é outra conversa também. É uma consulta que eu gosto muito, Eu porque imagino. a resposta é ótimo É. ver. Essa semana mesmo eu atendi uma paciente que chegou toda feliz, animada, brincando, e falou: Doutora, eu tô Ah, transando. que Eu falei: legal. Nossa, que legal! Descobrir isso, né? É, Bom, bom demais. aham, Muito bom. é. Muito bom. É sobre isso. Bruno, obrigada pela sua presença, Ah, eu que obrigada por agradeço. ter vindo fazer parte do time. Obrigada mesmo. Que as pessoas podem vir buscar? Quais as dores que você cura, Bruno? Fala disso aqui para as pessoas saberem em que pontos você pode ajudá-las. Eu posso, na verdade, é tratar da saúde mesmo, né? A gente foca muito mais na prevenção do que propriamente no tratamento do sintoma. É óbvio que as pessoas vêm com problema, mas a minha proposta é realmente a gente
olhar que tem muita gente já cuidando da doença. E eu estou querendo trazer um modelo onde a gente está olhando para a saúde. Então, é entender que o corpo humano é uma máquina, sim, também uma máquina, que essa máquina ela sofre um desgaste ao decorrer do próprio processo do envelhecimento ou também de como foi o estilo de vida, o estresse, né? Como é que foi essa vida até chegar à minha porta. E dali a gente equalizar essa máquina e trazer a melhor versão da pessoa. Você conseguir ter alta performance cerebral, alta performance sexual, alta performance física. Quer dizer, eu gosto de alta performance para poder não ter doença. Esse é o foco, a gente focar na prevenção, né? Agora, se tiver doença, se tiver que tratar, a gente tem que tratar. Lembrando que não estar doente não significa que você está plenamente saudável, Perfeito, não né? é? Não ter doença não quer dizer que você tem saúde. Por aí. Obrigada, Eu que Bruno. agradeço, que prazer enorme. Continuem assistindo o Papo Saúde 360. Com certeza vai ter o Papo 2, 3 e 4 com o Dr. Bruno, porque isso aqui rende. Isso aí, vamos embora. Obrigada. Obrigado a você.